Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Vidamujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Muito legal. A gente tá mais uma quarta-feira aqui junto, tipo, é realmente um bom sinal, né, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta adversidade, a gente conseguir um tempo, né, para se encontrar e justamente aprofundar e exercitar o nosso desejo de autoconhecimento e autorrealização para poder favorecer mesmo a existência da vida da gente enquanto está dentro desse corpo material. Então, uma das importâncias do estudo é tentar trazer um pouco de alívio para a existência material de alguma maneira. Ao mesmo tempo que a gente entende que essa vida material tem um propósito de buscar pelo plano mais sutil e o plano mais elevado. Então, é muito importante, assim, né? Eu acho sempre muito importante enfatizar que o objetivo do encontro da gente é criar uma associação favorável para o desenvolvimento espiritual a partir dos parâmetros mais elevados, mais refinados, mais afetuosos, bondosos, doces, tipo, buscando tudo que é o néctar que foi deixado pelos mestres espirituais, né? Então, é um período muito interessante, né, que a gente tá passando, pensando de diversos aspectos, já que geralmente a gente está falando, né, toda semana um pouco sobre as efemérides e ao mesmo tempo associando isso ao conteúdo de interpretação do posicionamento dos planetas, né? E é muito interessante. O que é interessante? Eu eu estava estudando esses dias, assistindo algumas aulas de alguns dos mestres, né, de alguns dos gurus que estão vivos ainda e praticando, né, ensinando pelo exemplo o que é possível de ser feito para o próprio desenvolvimento e prática espiritual. E há alguns dias atrás, o Madhusudana Maharaj, ele estava falando sobre um irmão espiritual dele que está na Ucrânia e é um senhor também, um senhor de idade. E eles estavam falando sobre o quão difícil, né, esse período de guerra, essa situação toda. E aí esse irmão espiritual do Madhusudana Maharaj, ele fala, ele já resumindo a história, né, ele fala que durante toda a vida dele, ele viu e viveu ali junto daquelas pessoas e ele tinha a prática espiritual dele e as pessoas tinham a vida material delas normalmente, né? Mas que agora, no período de guerra, num período tipo extremamente difícil para todas as pessoas, praticamente todos os dias ele recebe alguém na casa dele que está indo lá oferecer alguma comida para ele.
e pergunta para ele sobre a espiritualidade, sobre como rezar, como falar com Deus, né? O que é a alma. E eu acho que a reflexão mais importante disso, dentre tantas outras, é que esse devoto entendeu que o lugar dele é ali e que ele viveu até agora para viver essa situação dessa guerra, para estar pronto dentro do estado de consciência dele para ajudar as pessoas que estão vivendo o pior período da vida delas, muito provavelmente, que é esse período de guerra. E elas estão buscando pela espiritualidade. Então, uma das formas, né, uma das maneiras pelas quais a gente acaba buscando pela vida espiritual é no momento de dor, é no momento de desespero mesmo, né? E é aí onde a gente vê os diferentes papéis que cada pessoa exerce dentro do grande contexto da realidade, né? E é aí onde a gente pensa, por uma outra aula, né, do Avaduta Maharaj, que ele estava falando sobre o campo de batalha de Kurukshetra, a guerra, né? Então, Kurukshetra é o lugar onde vai acontecer essa batalha que Arjuna, Krishna, os Pandavas, os Kauravas e tantas outras grandes personalidades estavam lá para lutar entre si, né? E o mais interessante é o Maharaj ter falado que essa batalha nunca acabou, porque esse lila, esse passatempo, né, esse momento da guerra continua acontecendo de uma maneira dinâmica, ajustada a tempo, lugar e circunstância, para fazer com que as pessoas se posicionem perante a própria vida e perante a própria realidade para lutar pelo que há de mais elevado, que é o próprio Dharma e os princípios da espiritualidade. Então, a grande questão aí, que é o que todos esses mestres estão trazendo, né? O que é que a gente está fazendo com o tempo que resta da gente? Então, a gente nunca sabe quanto tempo resta. E a gente tem que lembrar que a gente está num campo de batalha. Então, a qualquer momento, a gente pode acabar sendo jogado numa outra dimensão de existência que vai estar diretamente conectada com o nosso estado de consciência atual. Então, não dá para pensar na espiritualidade para depois, não dá para pensar que a gente vai ter tempo para ser bom depois, né? Então a gente não pode poupar o nosso tempo e poupar o nosso esforço no sentido do nosso autoconhecimento e da autorrealização. Então, tudo é uma misericórdia, tudo é uma misericórdia divina, porque o meio ambiente ele é favorável para a nossa evolução. Então, como a gente pode entender a situação que a gente está envolvido e buscar pelos melhores elementos que vão favorecer a nossa determinação e a nossa prática? E é aí que Madhusudana Maharaj falou também, né, que é Goswami Maharaj, Sadhu Sangha, é a boa associação. Então, quanto mais a gente buscar por boa associação e quanto mais a gente trouxer temas elevados para essa associação, mais benéfico é para todas as pessoas. E só para fechar um pouco essa ideia da guerra, né, da batalha, então Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, que teve o dia do aparecimento dele, né, o Gora Purnima, há pouco tempo atrás, agora na lua cheia, né, tem o quê? Tem 15 dias.
Acho que tem mais de 15 dias. Mas é isso. Foi agora há pouco. Acho que é uns 15 dias. Ele estabelece a guerra contra a Maia, a guerra contra a ilusão. Então, nessa guerra contra a ilusão, as armas que a gente tem para lutar em todas as batalhas são os santos nomes. Então, acho que Gurudeva que não, Acharya Maharaj falava: nossas armas são o kirtan, as kartals e a mridanga, que são os instrumentos, né? Então, o melhor que a gente pode fazer realmente é buscar por essa elevação através da boa associação, né? Sempre possível buscar pela presença. Dia 18 foi o Guru Purnima. Então, é isso. 2 semanas atrás. 12 dias. 12 dias atrás. É isso. Então, assim, como a Ângela, ela até estava na aula e a Parama também, com o Maharaj, e aí eu falei, né, sobre o grupo de estudo da gente, e aí ele disse: lembre sempre de falar sobre Krishna para as pessoas. Fale, tipo, as passagens do Brahma Samhita e das escrituras. E aí você vai estar fazendo serviço. E hoje eu estava assistindo um videozinho curtinho do Goswami Maharaj, em que ele explica que quando o Guiana serve a Krishna, se torna Bhakti. Então, quando o conhecimento está a serviço do desenvolvimento espiritual, isso é Bhakti Yoga, isso é devoção. Então, quanto mais a gente puder atrelar o nosso estudo de astrologia ao nosso processo de Bhakti, ao nosso processo de devoção, a uma busca por algum aspecto de Deus que vive dentro do nosso coração, esse nosso estudo e essa nossa associação, ela vai frutificar. Então, a gente não faz isso por nenhum benefício material, a não ser o conforto e a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o melhor que a gente pode o tempo todo. Então, por mais adversidade que a gente esteja vivendo agora, a gente tem essa incrível oportunidade de, através da internet, estar próximo entre si e próximo dessas grandes almas que estão o tempo todo reverberando experiência transcendental. Isso é muito incrível, assim, a misericórdia é muito grande, né? É muito empolgante estar assistindo às aulas deles, assim, é uma oportunidade muito muito única. E isso reflete, agora trazendo para a astrologia, né? Isso reflete todos esses movimentos e toda essa energia que foi intensificada através do trânsito de todos esses planetas sobre a nakshatra de Shravana. Porque Shravana é exatamente isso. Shravana é aproxime-se de um mestre espiritual, ouça-o atentamente e indague ele com as questões que tipo estão dentro do seu coração. Então não é para fazer pergunta material e coisas tipo materialistas para o mestre espiritual, né? É questões da alma mesmo. Então Shravana traz essa capacidade, né, de você ouvir pelo coração, ouvir, atravessar o seu coração e você conseguir repetir o afeto, a ternura e a misericórdia desse conhecimento transcendental. Então, a gente está agora
num momento muito próximo, né, desse trânsito que vai acontecer de Rahu e Ketu, Rahu entrando em Áries, Ketu entrando em Libra, o Sol entrando em Áries, eclipse em Barane, a Graha Yuda de Saturno e Marte em Capricórnio, na exaltação de Marte, na máxima, no Mula Tricona de Marte e no domicílio de Saturno, né? Então, assim, é outra coisa muito maluca, né? A gente estava estudando outro dia sobre esse trânsito, né, de Marte e Saturno dentro de Capricórnio. Exatamente, Alexandra. Vai ser pesadíssimo. Véi, uma das astrólogas mais respeitadas, mais, assim, elevadas do rolê inteiro, que é a Comila. A Comila começou a falar sobre esse Graha Yuda de Saturno e Marte. E ela parou no meio do que ela estava falando, disse que não ia explicar mais nada, fechou o olho, começou a recitar um mantra para o Senhor Shiva, pedindo misericórdia, e você via ela engasgada, querendo chorar. Então, assim, o bicho tá pegando feio. E a gente tem que todo mundo rezar, rezar mesmo, pedir misericórdia pro Senhor Shiva, dizer para ele, vai, dê mais um tempinho pra gente por aqui, que senão a gente não evolui não, velho. Isso é agora, pô, isso é semana que vem. Quando que é, Parama? Diz aí, eu esqueci o dia, mas eu vou ver agora. A gente vai passar as efemérides. 4 e 5, 3, 4 e 5 é o dia da conjunção exata, mas justamente pelo cálculo da Comila. Então, ela está na Califórnia, precisa ver aqui para a gente se não dá uma diferencinha. Mas esses são os dias, já falando, para não marcar viagem de carro, de avião, coisas assim, decisões importantes, esperar passar. É isso. Então, a gente tem aí, pelos próximos dias, né, uma oportunidade muito incrível. E assim, eu já falei isso algumas vezes. Eu não sei se eu falei isso aqui com vocês. Eu sei que eu já falei isso com algumas pessoas. Eu até orientei, em alguns sentidos, algumas pessoas que estavam em dúvida de fazer alguns movimentos. Eu ajudei elas, assim, dentro da minha capacidade, para evitar um determinado período, como a Parama falou, de fazer viagens mesmo, não é um momento favorável. E, ao mesmo tempo, algumas coisas precisam ser muito bem observadas. Então, a gente vai falar sobre isso depois e ao longo dos meses também, porque esse ano vai ser bem puxado. Mas alguns sinais, né? Alguns se chamam chacunas, alguns sinais muito interessantes têm aparecido. E como eu estava perguntando, né, sobre sonhos, os sonhos devem estar muito intensos para a maioria das pessoas, mesmo que ninguém lembre. Uma coisa muito legal assim da gente pensar também é que a consciência nunca dorme. A mente, ela dá uma desligada de algumas funções, mas a consciência nunca dorme. O que é que isso quer dizer? Acho que foi na semana passada, a gente estava falando sobre sonhos, e a Ângela falou sobre o sonho da irmã, que ela foi levada para uma consciência em que ela foi para uma outra dimensão de realidade, em que ela tinha uma outra vida e nessa outra vida ela tinha um outro corpo. E ela teve acesso a isso. Justamente, isso traz algumas relações com ideias de
Assim, a física sempre vai querer explicar tudo, né? Mas tem a ideia dos universos paralelos e ideias de dimensões de consciência, dimensões de realidade e as esferas de consciências sutis que são como camadas mesmo, que coexistem com a matéria tridimensional, que é essa que a gente ocupa na energia material, né? Então, resumidamente, porque essa é uma história que merece algumas horas de conversa, o nosso universo, assim como infinitos, bilhões de outros universos iguais ao nosso universo, se manifestam como gotas de suor da transpiração do corpo de Vishnu, que está sonhando. Então, assim, imaginem, porque só dá para imaginar com planetas transitando peixes, então a gente tem que aproveitar que Mercúrio está em peixes e usar a imaginação. Imagina uma forma, uma superconsciência colossal. Então, assim, a gente não consegue conceber o nosso universo, acha que o nosso universo é infinito. O nosso universo é uma gota de suor do corpo dessa superconsciência que está dormindo. Esse Deus supremo, que nem é a suprema personalidade de Deus, mas é um Deus gigantesco, Kshirodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, ele está sonhando, deitado em cima de Ananta Shesha, que é aquela serpente gigantesca com milhares de cabeças que depois ela vai para o fundo do oceano. Então essa serpente ela está flutuando no oceano. Vishnu está deitado em cima dela, dormindo, e Lakshmi Devi está ali massageando ele. Ele está sonhando e enquanto ele sonha, ele transpira. De cada gota de suor tem um universo igual ao universo que a gente está agora. Igual. É um universo igual ao da gente. E são infinitas dessas gotas. E lá dentro tem outro Vishnu, que é Karunodakashai Vishnu, que também está flutuando em cima de outra serpente, que também é Anantashesha. Mas aonde é que eu quero chegar nesse ponto? Nessa ideia? Para não dar continuidade, porque é uma história muito, muito incrível. Tudo é um sonho. Todos os universos infinitos e inimagináveis, todos eles, são o sonho de Deus. E esses universos existem simplesmente para que Deus possa viver os sonhos dele lá dentro. E quando a gente entende que existem os três aspectos principais, que são Brahman, Bhagavan, aí é tipo Paramatma, Atma, Paramatma e Purusha, que aí vai ter várias outras nomenclaturas, mas que quer dizer a forma universal e impessoal, a forma infinitesimal que existe dentro de tudo, que é o Atma, e a forma pessoal, que é o Purusha. Então a gente tem, dentro de tudo que existe, dentro de todos os universos, dentro de cada átomo, tem uma partícula de Deus, que é essa partícula de Deus que gera a criação material, é o sonho, é o desejo da imaginação de Deus de viver uma determinada situação. Então, em última análise, a gente entende, né, a ideia do eu sou. E aí, dentro de uma escala muito pequena, todo mundo tem uma partícula de Deus dentro de si.
que aí dentro do cristianismo a gente entende como Espírito Santo. Então o Espírito Santo está no meio de nós, é no coração. O Espírito Santo, o Paramatma, está dentro do coração. Do lado do Espírito Santo, do lado do Paramatma, está a nossa alma individual, o nosso próprio espírito. Então tem a diva, e aí a nossa partícula, conectada com a partícula divina, gerando a nossa manifestação. Então, quando a gente se entende como uma consciência e entende que o nosso processo é de evolução para uma vida, uma existência, porque vida já concede, já traz a ideia de temporalidade, né? Então é uma existência. Quando a gente desperta para a existência infinita, para a existência eterna, aí a gente começa a perder o condicionamento dos modos da natureza e a gente passa a agir dentro do nosso processo de evolução. Por quê? O que é que a gente estuda no mapa? As energias resultantes do nosso karma. Então, tudo que está no mapa, tudo que está em todos os mapas divisionais, é simplesmente o resultado kármico das nossas ações materiais. Beleza. Em todos os níveis. Pensamento, sentimento, desejo e ação. Tudo isso gera karma. Um mapa é o resultado disso. Dentro do conceito, dentro do contexto de ação e reação da energia material. Então, enquanto a gente estiver lidando diretamente e simplesmente com o intuito de relacionamento com a matéria, a gente está submetido aos modos da energia material. Mas, quando a gente está agindo dentro do processo de Dharma, a gente vai alcançar a desconexão com os efeitos do nosso karma. E aí é interessante porque é justamente o verso do Bhagavad Gita que Krishna fala para Arjuna sobre isso, é o verso que a Parama colocou no post de Martin Danista, foi isso? Isso, Goura Martin Danista. Tu tem a tradução dele aí fácil agora para falar? Já acho rapidinho. Então, porque justamente é quando a gente entende qual é a melhor forma de agir. E aí Krishna fala para Arjuna qual é a melhor forma de agir, como a gente pode agir, né? Tipo, como a gente pode continuar vivendo no mundo material e não estar atrelado aos resultados das nossas ações e dos modos da natureza. Então, isso não quer dizer que a gente vai agir irresponsavelmente. Pelo contrário, a gente vai ter completa consciência de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer e o resultado vai ser benéfico para todas as pessoas, no sentido de desenvolvimento espiritual. Então, a máxima percepção da nossa ação positiva na matéria deve sempre trazer um resultado benéfico espiritualmente para todas as pessoas, pelo menos que estejam envolvidas. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância da associação que a gente tem. Por quê? Ó, a Parama já colocou. Querendo ou não, todo mundo aqui é influenciador. Amanda podia estar no Big Brother, mas ela, tipo, tá lá no Maranhão, curtindo a vida dela tranquila, mas ela é uma influenciadora. A Alexandra é uma influenciadora. A Ângela é uma influenciadora. A Parama é uma influenciadora. Cada um
no seu próprio nível, cada um na sua própria escala de influência e de transformação. E o que é que isso significa? A nossa capacidade de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, menos a gente é influenciado pela ilusão da matéria e menos a gente é influenciado pelas outras pessoas que estão numa frequência menos elevada do que a nossa. Então não interessa o que a massa está reverberando. A gente tem que reverberar a escala mais elevada de consciência, que vai vir justamente do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual, ele dá o tom, ele puxa a canção. A gente tem que ouvir essa canção, pegar o ritmo e repetir. Então, o ritmo é danista. Então, Marte está dando o ritmo que a gente precisa. Vênus também está em danista, né? Ou vai entrar ainda? Vênus está em danista. Estou primeiro, porque já passou Marte. Já, tipo, então, o ritmo, a gente precisa pegar esse ritmo. Então, assim, só para não perder o verso que a Parama já colocou aqui. E eu coloquei também uma frase do Lao Tse, Arte da Guerra, que fala sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Massa. Então, o verso do Bhagavad Gita é justamente lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E, adotando este procedimento, você nunca incorrerá em pecado. Então, Krishna está dizendo assim, Arjuna, vai lá, faz o que tu tem que fazer. Não se preocupe, sou eu que estou mandando você ir lá fazer o que você tem que fazer. E o resultado, não se preocupe também, porque eu é que vou responder por isso. O que isso significa para a gente, astrologicamente? A gente tem a casa 9 e a gente tem a casa 10, basicamente. Alguém caiu. A gente tem a casa 9 e a gente tem a casa 10. A gente tem o Dharma e a gente tem o Karma. E aí, eu já falei algumas vezes, tem um yoga que chama... Putz, agora eu esqueci. Dharma, Karma... Já eu lembro. É o yoga de quando o regente da casa 9 e o regente da casa 10 estão em conjunção. Dharma, Karma de Pati Dosha. Dharma, Karma de Pati Dosha. Quando o regente da casa 9 e o regente da casa 10 estão em conjunção, isso significa que as ações dessa pessoa respondem ao processo de evolução espiritual dela. Então isso já é uma bênção. Isso é uma bênção, isso é muito, muito auspicioso. Mas quem não tem isso no mapa pode gerar isso na própria vida. Como? Quando você ajusta as suas ações materiais ao seu processo de desenvolvimento espiritual. Como é que a gente faz isso? Não importa qual é o tipo de trabalho que a gente está executando, o que importa é a gente está fazendo o melhor que a gente pode e a gente está dando o exemplo de espiritualidade, transcendência, desapego, humildade, tolerância e respeito com todas as pessoas, onde a gente estiver. Então, isso é uma das coisas, né? Gurudev falava, tipo, o que é um devoto? Um devoto é alguém que, onde ele entra, ele deixa melhor do que estava antes. Isso é um devoto. A gente não está fazendo consideração sobre religião, a gente não está fazendo consideração sobre prática espiritual ou sobre forma espiritual.
A gente está falando sobre a ação, qual é a energia residual que determinados tipos de pessoas deixam através da presença delas. Então, isso é o mais importante que a gente tem que entender. Como a gente pode ajustar as nossas ações materiais ao nosso propósito de evolução espiritual. Então, a relação da casa 9 com a casa 10, a relação do regente da casa 9 com o regente da casa 10, a relação dos trânsitos de planetas sobre a casa 9, sobre a casa 10. Goura, aproveitando, desculpa cortar, eu queria perguntar se, por trânsito, o regente da 9 na 10 forma o yoga. Claro que aí, se a pessoa tiver o azar do regente da 9 ser Saturno, vai demorar 30 anos. Certo, mais forma, só que aí é um yoga por trânsito. Tudo bem, mas a gente tem um mês de chance, por exemplo, no caso de Mercúrio, do Sol, de Vênus, para acessar isso que você está dizendo, essa bênção. Então, isso é uma coisa legal. Para os ascendentes touro, Saturno é o planeta Yoga Karaka, porque ele rege a 9 e a 10. Então, para quem tem um ascendente touro, Saturno resume o Dharma Karma de Pati Dosha. Então, se Saturno estiver ferrado, o cara tá ferrado também, né? Não tem jeito. Mas é um Yoga Karaka. Eita, não consigo retornar para a aula. Tinha caído mesmo. Tem algum problema, acho que é parecido com o problema que dá para a Alexandra. Então, é interessante, né? Justamente trazendo a pergunta da Parama. O que é que a gente faz? Por que o estudo das efemérides é tão interessante a gente fazer baseado no nosso mapa natal? Porque se a gente pega o regente da nossa casa 9 transitando pela casa 10, a gente consegue um bom resultado, a gente consegue manifestar um yoga. Se a gente pega justamente, e aí isso também é Bhavata e Bhavan, se o regente da casa 9 tiver na casa, para contar as casas, né, na casa 5, ele está na nona casa a partir dele, e isso já é um mérito espiritual, já vai trazer o resultado das práticas espirituais de vidas passadas. Ela não conseguiu entrar. Então... Bora, você deve tentar ligar para ela. Eu tentei, eu liguei, e aí ela não conseguiu atender, eu acho. Eu vou escrever aqui. Eu queria aproveitar que o meu microfone está aberto, eu queria perguntar uma coisa. A Parama e a Nanta, ano passado, elas gravaram umas aulas sobre as nakshatras, o estudo das nakshatras, que até que foi um grupo à parte, que só a maioria eram mulheres e tal. E aí, eu queria saber se esses vídeos foram passados para algum lugar, se estão em alguma plataforma, se há alguma intenção de colocar em plataforma, porque realmente... Ô, Alexandra, você comunica mesmo, né? Você escuta, Luiz Shravana, né, que você tem? É. Então, a gente estava falando aqui de ter uma força e fazer o encontro outra vez, começando agora em Ashwini, para se preparar para esses trânsitos e para o eclipse. E eu pensei assim, se você não tem vontade, e quem mais quiser, eu ia propor no grupo hoje, para a gente fazer de manhã cedo, uma jornada de 27 dias, e fazer uma coisa parecida com aquele encontro com a Ananta, que a ideia era que tivesse mais gente, acabou que rolou nas duas, mas enfim, tá afim? Lógico. Pode Então, me impor aí. depois... Eu tô disponível depois das 7. A Amanda também, ela, Amanda. Só um parênteses. Um horário que seja razoável e vamos fazer, são 27 dias,
Não é obrigatória a presença todos os dias, a gente vai, enfim, é isso. Vamos conversar. Então, deixa eu só. Sabe aqueles vídeos? É que tá assim. Eu tô com o coração partido que meu celular não está me permitindo fazer mais nada. Eu tenho os vídeos aqui. Eu preciso saber qual é o raio do planeta ou signo que está no meu mapa, que eu sou muito apegada às coisas. Eu consigo me desfazer e coisas, principalmente de estudo. E aí Olha, eu não quero jogar fora, eu queria guardar, eu queria tipo, puxa vida, vocês podiam deixar eu colocar na plataforma, já que eu tenho os vídeos? Não. Olha aí. Já ganhei um não de cara. Eu ia falar sobre isso, que tem no grupo, né? Mas eu acho que é justamente o que a Alexandre tá falando, né? Que tá precisando meio que limpar. Tá lá, Então, tá tudo no grupo. Mas a gente vê. Pode colocar no YouTube, uma forma de colocar lá. Então, o Dá para pôr que... com link, né? Tipo, quem tem acesso, só o pessoal do grupo, entendeu? Coloca privado. Pode colocar no Dropbox, pode colocar em algum lugar desse. O que eu acho é o seguinte: esse próximo estudo agora, que a Parama está sugerindo, já vai ser melhor do que o primeiro. Então, muito mais legal, eu acho, já ir tipo aprofundando e trazendo novos conteúdos, e a gente vai preparar um material bem massa, que é o seguinte: é mais um spoiler, e aí ninguém pode ficar me cobrando as coisas, mas vai acontecer. A gente vai fazer o estudo do Panchang. Eu já estou preparando o material do Panchang já faz tempo, e é muita coisa, e é meio complicado de avaliar. Mas o que é o Panchang? A gente vai estudar a Lua. E a Lua é a base do rolê. E porque Panchang são 5 Panch Angas. Então são 5 caminhos. Do Panchang, a gente vai estudar uma das Angas, são as Nakshatras. Então a gente vai ter dentro do estudo do Panchang um foco muito grande nas Nakshatras. Mas além das Nakshatras, a gente tem o Vara, que é o dia da semana. A gente tem o Titi, que é o dia lunar. A gente tem o Karana, que é a metade do dia lunar. E a gente tem o Yoga, que são os Naisargika Yogas, que são 27 Naisargika Yogas. E, tipo, não é igual a Nakshatra, mas é 27 também. Então, Karana são 11. Titi, são 30 tites. Então, assim, a gente vai ter aí pelo menos uns 6 meses de estudo só sobre o Panchang. Então, dentro desse estudo do Panchang, vai ter mais um estudo sobre as nakshatras. Então, assim, não se preocupa que vai saturar de nakshatra. Na hora que eu perguntar assim, tipo, Amanda, aonde é que está a Ardra? Aonde está a Ardra, Amanda? Ó, ela faz de conta que não está lá, tá vendo só? Como tu és. Está em Gêmeos. É a cúspide de Gêmeos. Aí eu vou perguntar, não vou perguntar para a Parama porque ela vai saber, não tem graça. Palhaçada. Mas... Aqui uma coisa. É por isso que nos posts, eu tenho todo o material dos posts em PDF para passar para vocês. Eu só vou pedir para não divulgar fora do grupo, por favor, por enquanto. E eu friso demais em qual nakshatra que tá, e os padas, para ir fixando mesmo, até a gente acostumar com esses nomes todos, e isso ficar muito natural, porque demora um tempo, mas vai fazer parte da nossa vida na astrologia para sempre. Belezinha? Então,
vamos de efemérides. Agora, exatamente, a Lua entrou em Peixes. Ela tá com, ó, já passou até, ela tá com menos de 1 grau. Ela tá com 36 minutos agora, 9h08 da noite. Então, a gente tem uma combinação muito interessante de, primeiro, né, a gente vai acabar resolvendo antes, acho que antes do primeiro eclipse, Mercúrio, não, é depois. Depois do primeiro eclipse, Mercúrio quebra o Kala-Sarpa e todos os outros planetas vão seguir ele, o Sol, Vênus e depois Marte, e aí quebra o Kala-Sarpa. Mas agora a gente ainda está no Kala-Sarpa com todos os planetas no lado externo do eixo de Rahu e Ketu. Então a gente tem Marte, Saturno e Vênus em Capricórnio. Marte com 24 graus em Danista, Vênus com 29 graus em Danista e Saturno com 27 graus em Danista. Então, assim, 3 planetas na mesma nakshatra. O fato de que os 3 estão em Capricórnio, beleza, os 3 estão em Danista. Daqui a pouco, Vênus vai entrar em Aquário, mas ainda vai estar dentro de Danista, porque Danista tem 2 padas em Capricórnio e 2 padas em Aquário. E Marte, que é mais rápido do que Saturno, vai passar por cima de Saturno naquele Graha Yuddha que eu estava falando, que vai acontecer agora a partir do dia 3 para o dia 4, até mais ou menos do dia 6 para o dia 7, vai ser extremamente intenso essa passagem, né, de Marte sobre Saturno, e aí Marte também já atravessa e já sai de Capricórnio para entrar em Aquário, porque ele também está bem aceleradinho. Mas o que a gente pensa sobre Danista, né? Uma das coisas que eu acredito que deixou a Comila muito preocupada é que Danista fala sobre os tambores da guerra. Então, nas batalhas épicas, desde as civilizações hindus, as civilizações africanas, japonesas, chinesas, na Europa, na Idade Média, isso também aconteceu. Então, tinham tambores que marcavam o ritmo da batalha e tambores que ordenavam e coordenavam os movimentos dentro do campo de batalha. Então, o que acontece? Tinha um general, um comandante daquele exército, e eles já tinham todas as estratégias memorizadas a partir de batidas de tambor. Era um jogo de xadrez. O comandante estava olhando, ele via o campo de batalha, ele via a movimentação no campo de batalha e ele passava o comando para o cara do tambor. O cara do tambor, e aí era tipo uma escola de samba, porque num campo de batalha, para você ouvir um tambor, você não vai ouvir. Tem que ser uma galera tocando tambor. Então, os caras puxavam um ritmo de tambor e aquele ritmo... Ó, a Parama colocou o arquivo do PDF de Vênus em Danista. O tambor, ele dava o comando do que ia acontecendo dentro do campo de batalha. Então, Danista é a estrela do ritmo? Sim. Mas Capricórnio
tem uma potência de controlar as massas. Então, um campo de batalha são exércitos sendo comandados por alguém, ou Saturno, ou Marte, ou o Sol. Esses são os planetas guerreiros e treta cabulosa mesmo. E a gente tem Saturno e a gente tem Marte dentro dessa estrela da guerra. E os dois vão disputar quem é que manda. Aí a gente pensa, Marte manda na casa de Saturno, mas a Nakshatra é regida por Marte. Então você vê aí que os dois planetas estão extremamente poderosos. O que é? E aí a gente tem que pensar assim, na escala global, mundial mesmo, a única coisa que a gente pode fazer é rezar. Pedir misericórdia, sim, para o Senhor Shiva, me dê mais tempo que eu vou me dedicar e eu vou fazer o melhor que eu puder, mas não acabe com o mundo dessa vez, não. A outra coisa, quem está tentando me chamar? Eita, foi agora que entrou uma mensagem de lá de trás. No processo pessoal da gente, né? Tipo, dentro da existência individual da gente, que está vinculada a esse contexto maior do fenômeno global, o que dentro da gente ainda precisa ser destruído dentro dessa guerra, para que a gente possa se render à vida espiritual e entender que o processo material não vai trazer resultado positivo. A gente está vendo os últimos movimentos de Saturno dentro de Capricórnio. Ele está indo agora, ele vai entrar em Aquário. Daqui a pouco ele vai entrar em Aquário, ele vai olhar dentro de Aquário e ele vai ficar retrógrado. Quando ele ficar retrógrado, assim, é muito bom mesmo que a gente já está praticando vida espiritual, a gente já sabe o que é que a gente está buscando, a gente já tem parâmetros para entender o que é favorável, entender o que é desfavorável, e a gente tem consciência da responsabilidade das nossas escolhas. Porque esse Saturno retrógrado, ele vai entrar em Capricórnio e ele vai dar uns últimos ajustes possíveis. Porque quando ele entrar no movimento direto, ele só volta para Capricórnio daqui a 30 anos. E eu não sei se alguém daqui vai estar nesse retorno de Saturno em Capricórnio, não. Então, assim, é a oportunidade que a gente tem agora de construir concretamente o caminho da espiritualidade para a gente. Se alguém vai seguir o que vai ser pavimentado, não interessa, a gente tem que ir. Sendo que esse caminho já foi aberto. A gente precisa só roçar o mato desse caminho, porque a gente esqueceu que era o caminho da gente. Então a gente tem que limpar esse caminho, a gente tem que andar com segurança, através do caminho que já foi orientado pelos mestres. Não interessa qual é o mestre, vai! Tipo, o mestre que tocar no seu coração, siga o cara, é a última chance. É a última chance. Então, assim, na próxima vida, a gente vai continuar de onde a gente tiver parado nessa. Mas se essa vida a gente passou parado, então ela não serviu para nada. A gente tem que andar, nem que seja um pouco, na direção do que a gente entende e acredita que é espiritual. Essa guerra que está acontecendo agora no mundo material
A guerra que está acontecendo dentro do coração da gente, dentro da cabeça da gente, ela é o resultado das nossas próprias escolhas. Então, assim, mais uma vez, voltando para a história que o Matsuda Maharaj falou, velho, o cara viveu, sabe-se lá, 70, 80 anos para poder chegar no momento agora para falar de Deus para as outras pessoas. Talvez a gente não tenha essa oportunidade. Talvez ninguém nunca se aproxime da gente para buscar pelo exemplo de espiritualidade se a gente não tiver. Então, se a gente não tiver, ninguém vai dar a oportunidade. A gente tem que buscar por isso. Tem que partir da gente o desejo sincero de evolução. Ninguém vai insistir para puxar a gente pela mão e dizer: vem, meu filho, é por aqui, vem, é por aqui. Não vai. Não vai. E se for, se aparecer, muito provavelmente vai ser alguém interessado em alguma coisa sua, alguma coisa material, algum retorno material, porque essa é a energia do mundo material. As pessoas sempre têm algum interesse individual envolvido com o processo. Então, se a gente sabe que a natureza humana é essa natureza de tirar proveito, qual é o proveito que a gente tem que tirar? O proveito de ser o mais benéfico possível, pelo menos para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tem afeto, e para a gente mesmo. O processo é individual, voluntário e amoroso. Não adianta rezar por ninguém, não. Porque, tipo, só pegando um exemplo, né? Tipo, minha avó passou a vida inteira rezando pro meu tio parar de beber. Ele morreu bebendo. Morreu de tanto beber. Então, assim, adiantou a minha avó ter rezado? Não. Meu tio não quis parar de beber. Serviu para minha avó. Por quê? Porque ela desenvolveu a fé dela e se aprofundou na fé dela e se entregou à fé dela e ela continua todos os dias com a prática espiritual dela. Independente do que tiver acontecendo no mundo, ela vai rezar. Ela vai rezar. E ela sabe que ela não podia ter mudado nada, mas ela fez o que ela pôde. A gente tem que fazer o que pode. Primeiro, pela gente mesmo. Então, ela rezava. Depois, ela rezava por todas as outras pessoas. E aí, se as outras pessoas desenvolverem o desejo de andar nesse mesmo caminho, aí elas vão. Mas a gente tem que ir primeiro. A gente tem que primeiro se salvar. Então, é a ideia do salva-vidas. O salva-vidas ele não vai entrar no mar para tirar alguém que está se afogando se ele não se garantir de que ele vai se salvar. Senão morre os dois. Não adianta. Então, assim, o exemplo do salva-vidas é o seguinte. O cara é extremamente treinado para todas as adversidades do oceano. O salva-vidas não é um mané que fica pegando jacaré na beira da praia. O salva-vidas ele foi treinado para aquilo, então ele é um mestre de entrar no oceano. Segundo, ele foi treinado para salvar a própria vida. Então ele entra no mar, ele vai ter várias opções lá. Se ele vê que a pessoa está se afogando e que ela vai afogar ele larga ela e se salva. A segunda opção, ele vai dar um mata-leão na pessoa, apaga a pessoa e tira a pessoa apagada de dentro d'água. A pessoa vai gostar? Não, ela vai achar que está morrendo. Salva-vidas veio para cá e o bicho está me estrangulando e vai me matar. O salva-vidas está salvando ele, velho. Tipo, o cara não tem consciência. Então, assim, qual é o nosso nível de capacidade de entrar nesse oceano de ignorância
para salvar as outras pessoas. Será que a gente se salva se a gente entrar lá? Então, assim, primeiro, a gente precisa de uma prática muito sincera e muito austera, para, a partir do nosso próprio exemplo, as outras pessoas quererem aprender a nadar e não se enfiar dentro da própria ilusão e dos desejos completamente distorcidos em relação à matéria e achar que alguém vai chegar lá e vai tirar ela de lá. A gente não pode viver desse jeito. Isso não é inteligente. Achar que a gente pode viver de qualquer maneira e que no final é só falar aleluia que a gente vai para o céu. Então, assim, tudo faz parte do nosso processo diário, constante, orar e vigiar o tempo inteiro. Então, assim, só voltando para a danista, né? A gente precisa do ritmo dessa austeridade, a gente precisa entender qual é o fluxo dessa energia e se transformar no canal para essa energia. Por quê? Quando a gente olha Júpiter, olha só, né? A gente tem, cadê? Curva, isso. A Lua e Júpiter estão em Purva Bhadrapada. A gente tem 3 planetas em Danista, a gente tem 2 planetas em Purva Bhadrapada e a gente tem 2 planetas em Uttara Bhadrapada. A gente tem uma sequência de 3 nakshatras com 7 planetas em 3 nakshatras. Então, assim, é uma concentração de energia muito grande num lugar extremamente complicado. Por quê? Purva Bhadrapada tem uma energia de Júpiter, então Júpiter está no nakshatra que para ele é favorável, de uma certa maneira, porque ele é o regente dessa nakshatra, mas a energia dessa nakshatra é destrutiva, porque é uma energia de Shiva, é uma forma de Shiva, uma forma de Rudra, que se chama Aja Ekapada, e fala sobre as austeridades. Eu falei sobre isso na semana passada, eu acho. Que Aja Ekapada é o yoga místico sobre um pé só. Então, fala sobre o sacrifício, fala sobre tudo aquilo que a gente precisa deixar para trás, destruir através de austeridade. E aí, quando a gente olha, existe o yoga formado por Júpiter e a Lua, que não está formado agora. Tá formado, não tá, peraí. Não tá mais, porque a Lua estava formada até meia hora atrás, aí acabou porque a Lua entrou em peixes. Mas, até poucos minutos atrás, estava rolando o Gaja Keshari Yoga, que é um yoga extremamente benéfico para trazer discernimento, para trazer conhecimento transcendental para a mente da gente, para a Lua. Então, a Lua ainda está em Purvabhadra, está nesse último pada de Purvabhadra que já está dentro de peixes. Dentro de peixes, a Lua continua em conjunção, hipoteticamente, pelo domicílio, tanto de Purvabhadra quanto de Uttara Bhadrapada. Por quê? Uttara Bhadra de peixes. Por quê? Porque peixes também é regido por Júpiter. E aí a gente vai ter o Sol e Mercúrio em Uttara Bhadrapada, que é regida por Saturno, que está em Danista, em conjunção com Marte, que rege Danista. Então a gente vê que toda essa energia é como se os caras tivessem todos os planetas, os 7 planetas, é como se os 7 planetas
tivessem dentro de um quarto só, praticamente colado um com o outro, e eles não estão muito felizes de estar nessa situação. Então, deixa eu ver se aparece aqui. Parama, quer falar sobre o yoga? Que é o Shuli Yoga, né? Dos 3. Isso. Então, segundo Comila, estou até postando o vídeo aqui no chat. É um yoga tenso, difícil. É o tridente de Shiva, né? E as pessoas que têm esse yoga no mapa tendem a espetar mesmo, literalmente, os outros, ferir, leve, assim, cutucar, né? E é um desequilíbrio no mapa, na medida em que os planetas ficam todos concentrados e, enfim, a energia atua nessa direção de ferir, né? Segundo ela, claro, inclusive se tratando de um instrumento que é dissortiva, a gente poderia usar isso contra a ignorância. E Danishta fala muito sobre isso também. Eu queria falar 2 coisas sobre Danishta. O Padakimartita é uma chatamancha, aí você desenvolve, por favor. É muito, muito, muito desafiador. Ele manda para o signo de Leão, mas pelo que eu pesquisei, nem o Sol fica bem nesse Pada. Mas uma notícia boa sobre Danishta, isso eu achei em várias fontes, é uma nakshatra que fala sobre conciliação de opostos, de juntar pessoas em torno de um objetivo comum e conseguir essa composição, uma espécie de diplomacia que pode acontecer em Danishta. E isso a partir do Arjun Pai, que é um cara muito sério. Então, eu acho que dá para ter algum tipo de esperança também. Marte está muito bem, Danista, muito bem. Só que no segundo pada que ele fica exaltado, né, com 28 graus. Enfim, é por aí. Sim. Então, um dos resultados da possibilidade da guerra é a conciliação. E justamente pelo risco da morte de milhares de pessoas, é possível que várias pessoas com interesses diferentes consigam se conciliar. E é muito interessante, né, trazendo de novo para a situação atual, assim. Em relação à guerra, esses últimos dias agora, vários atores diferentes, muito importantes, se envolveram e querem resolver essa treta e acabar com a guerra logo, porque não adianta mais. Não adianta mais, assim, tipo, o que é que precisa ser visto ainda para se resolver essa situação. Então, assim, não tem mais espaço para olhar para o outro lado e fazer de conta que não está acontecendo. Muitos fatores precisam ser considerados também, porque existem várias guerras acontecendo exatamente agora, além da guerra da Ucrânia, mas a guerra da Ucrânia é a que mais incomoda a gente por vários motivos, vários. A mídia é um dos principais motivos, a economia é outro, a política é outro. Mas a possibilidade de uma terceira guerra mundial é outro. É outra também, e essa é bem significativa. Por outra perspectiva, morre a mesma quantidade ou mais de pessoas no Brasil só assassinadas por policiais. E a gente acha isso natural. Então, qual é o parâmetro que a gente usa para analisar do que é uma guerra e do que não é uma guerra? Então, assim, tem uma guerra civil acontecendo no Brasil há dezenas de anos, mas a gente se convencionou a não olhar para isso. Então, a gente precisa de uma percepção mais ampliada das coisas. Não estou desmerecendo nem diminuindo a guerra da Ucrânia, como a Parama falou, pode virar a Terceira Guerra Mundial.
A guerra civil nacional é outra história, é um problema de karma regional, né? Fala aí, Parama. Vamos lá. Interessante isso que você falou sobre artistas terem se mobilizado. Danista fala sobre produzir, a necessidade de gerar, de produzir, de manifestar coisas de valor. Nos dias de hoje, isso é entendido como dinheiro, como objetos caros, que também faz parte do repertório de Danista. Vênus está em Danista, Vênus fala sobre arte, então pode ser já uma mobilização, inclusive aquariana, considerando que são dois padas, Danista faz bem essa ponte entre os dois signos. Então, já é, eu acho que um tipo de resultado de manifestação de Vênus em Danista. Sim, é que eu falei atores no sentido de personagens, mas artistas também, né? A gente está vendo artistas no mundo inteiro protestando muito a respeito desses fatores da guerra, fatores políticos. Então, assim, isso que tu falou é totalmente condizente pelo fato de que culturalmente a cultura, a expressão artística, ela está se posicionando politicamente. Ela está se posicionando de alguma maneira em relação ao que está acontecendo no mundo e, como eu tinha falado antes, né, os formadores de opinião. Os artistas são esses grandes formadores de opinião, querendo ou não, mesmo que eles sejam manipulados pela própria mídia, né? Então, sem querer, tu pegou um cara que é diferente, que também está dentro do contexto e trouxe uma complementaridade à ideia. Bem massa. Entendi agora, entendi. E aqui, uma coisa que me ocorreu. Vladimir tem Lagna, Libra, Vênus está lá, então talvez seja um trânsito muito favorável do ponto de vista muito pessoal dele, mas enfim, foi ele que declarou a guerra, né? Quando Vênus entrar em Aquário, talvez ele, enfim, tenha um alcance mais social dessa história, não sei o que pode acontecer realmente. Então, os caras já declararam cessar-fogo para negociações que vão acontecer na Turquia amanhã, eu acho. Então, alguma coisa está andando já. O yoga. Esse yoga, Shula Yoga, que a Parama trouxe alguma descrição também dele, da pesquisa com a Comila, tudo, o lance do tridente, de espetar e tal. Algumas dos Karakas, né, fala que é um dos Nabasa Sankhya Yogas. Então, assim, são Nabasa, são negativos, então são yogas maléficos. A pessoa vai ser, se a pessoa tivesse nascido com esse yoga no mapa dela, ela poderia manifestar, porque outras coisas poderiam aliviar isso ainda, mas basicamente a pessoa seria pobre, afiada, violenta, cruel, assustadora, socialmente rejeitada, e um ditador ou uma pessoa brigona. E lazy é lerdo? Lazy, o que é lazy? Mas é isso. Então... Isso, é devagar, não é? Uma pessoa devagar, pessoa... Devagar, né? Então, acho que é preguiça, e uma coisa que eu estava pensando é que... Preguiçoso, isso. Talvez dê melhores resultados essa negociação quando a Lua não tiver mais em peixes, porque aí forma um outro yoga, eu não me lembro o nome, mas com 4 planetas, com 4 signos ocupados, dá um equilíbrio. O número 4 aí a Alexandra pode até desenvolver, mas enfim, traz equilíbrio. Uma coisa importante é Rahu e Ketu não entram na contagem. Então, quem abrir o mapa para olhar ali como é que está dividido, vão ver que Rahu e Ketu estão ocupando 2 outros signos, mas eles não entram na formação desse yoga.
A gente não se atém muito ao calendário atual, né? Mas para mim é importante por causa da numerologia. E aí vocês estavam falando dessa conjunção aí que vai acontecer, esse Grahiuda aí que vai ser 3, 4 de abril. Para mim, 4 de abril é um portal bem poderoso que vai rolar. E o número 4, ele tem essa visão curta, ele é mais pesado, ele é como se fosse Saturno, vamos dizer assim. Eu posso até chamar o 4 de Saturnino, né? Porque ele é mais denso, é mais pesado, ele é mais meticuloso, é um número de trabalho árduo, né? É como se fosse aquela pessoa do serviço pesado, né? A pessoa que trabalha com construção civil, que trabalha com faxina, né? A pessoa que faz a coisa pesada. No caso, o 4 é o imperador. No tarô, né? Mas a gente não vê ele assim na numerologia pitagórica, porque ele mais um elemento na composição, porque o imperador é claramente alguém, assim, dá para colocar características de Saturno aí no imperador. Sim. E esse número 4, pensa numa pessoa que não pensa fora da caixa, é uma pessoa muito meticulosa, ele quer tudo direitinho, ele quer tudo quadrado, ele quer tudo certinho, porque é o jeito dele que serve, ele tá certo e ele é teimoso, entende? Tem essa visão aí, muito ruim. Por outro lado, ele é um trabalhador, e aí ele dá o sangue, né? Faz tudo para que a coisa, para que o sistema funcione, né? Para que o sistema rode. Então, é o que fica até mais tarde na empresa, essas coisas. Mas tem esse lado que não é muito legal aí, do 4, que eu não gosto. Interessante. Tipo, eu tenho uma definição aqui desse livro da Linda Goldman, chama Signos Estelares, e é bem, assim, tem bastante coisa aqui. Uma das coisas, ela fala bastante sobre numerologia, e ela traz todos os números simples e os números complexos também, básicos. Até o número... vai até o número, sei lá, 50 e pouco aqui. Aí, cadê o último? Pronto, vai até o número 60, e aí depois ela vai trazendo as associações da soma desses números. E ela coloca aqui o número 4 como o número do comportamento anticonvencional, de eventos súbitos, inesperados e também de genialidade. E aí depois tem mais 2 outras páginas aqui que ela fala sobre o número 4, mas é tudo avaliando a partir do mapa e a relação com outros planetas. Mas tem uma relação com dinheiro, pessoas fascinadas por OVNIs. Então é engraçado, é interessante. Mas Ela vê o 4 como eu vejo o 9. Ela tem uma visão diferente do 4 do que a minha, mas ela é interessante o que ela está falando. Então, aqui tem o 9 também. Ela é bem considerada no rolê, hein? O número 9 tem umas 15 páginas aqui, é muita coisa. 3, 6 e 9 não dá para ler assim rápido, não. Então, é isso. Parama, tem alguma coisa de efeméride que seja bem importante de falar que a gente não tenha falado? Alguém quer fazer pergunta, alguma coisa? Acho que não, Gora. Acho que a gente alcançou o que era mais importante mesmo.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Tipo, a Maria também chegou agora, eu acho que não entendeu nada. Quem mais tá aqui, velho? Oi? Eu não consigo ver. Tem algumas pessoas que estão sem nome. Mas é isso. Eu já... Ah, Cris! E aí, Cris? Boa noite. Espero que tenha entendido todas as coisas. Tu tá com criancinha aí, né? E não pode ligar. Pô, que massa que tu apareceu. Bem legal mesmo. Então, eu acho que a última mensagem que eu queria deixar hoje também veio da aula do Matsuda Maharaj, acho que foi desse último sábado. E aí ele estava falando sobre um devoto que eu conheci esse devoto, inclusive, muito, tipo, praticamente na época em que essa história aconteceu. Eu conheci ele na Índia, que é o Rishikesh Maharaj. E eu lembro claramente, velho, porque eu achei o nome dele muito interessante. Eu nunca tinha visto um sannyasi com o nome de uma cidade, tá ligado? Então, Rishikesh é o nome de uma cidade que tem nos Himalaias, pertinho de Delhi, que é um lugar onde tem vários resorts e ashrams de yoga. É um lugar super famoso, Rishikesh. E aí ele ficou com o nome de Rishikesh Maharaj. E eu gravei isso e eu fiquei, caraca, que nome mais interessante, véio. Rishikesh Maharaj. E qual é a história desse Maharaj, né? Qual é a história desse monge? O Matsudana Maharaj estava falando que ele teve uma experiência de quase morte. Ele sofreu algum tipo de problema, acidente, alguma coisa, ele não explicou o que foi. E ele morreu, né? Tipo, ele morreu e voltou. E aí ele falou que quando ele morreu, uma outra consciência apareceu para ele e falou para ele, ó, você vai ter mais uma chance. Você vai se dedicar? Aí ele fala, né? Eu vou fazer o que eu puder, eu vou me dedicar. E aí quando ele já volta e já lembra desse momento do outro lado. E ele vai e se torna um monge, né? Então hoje ele está servindo exclusivamente, a vida dele é uma vida muito legal. Ele, tipo, todo dia ele tá lá, ele dá aula, é em russo, não dá para entender. Mas todos os dias ele tá lá cuidando dos devotos, vivendo no templo, ensinando tudo que ele aprendeu e tentando aprender mais coisa e fazer o melhor que ele pode, né? Tipo, por essa nova chance que ele recebeu. E aí isso trouxe algumas questões, né? Uma das questões é: será que a gente tem que esperar pelo momento da morte para pedir uma chance de fazer o melhor que a gente pode pela gente mesmo? Será que a gente precisa esperar a hora da morte para ver que a gente desperdiçou a vida? Porque, assim, é o único lugar de onde não dá mais para você ter alternativa. A hora da morte. Aí você, na hora da morte, você faz, putz, eu podia ter feito melhor. Qual é a chance de você ter outra chance? Eu não consigo calcular uma parada dessa. Eu acho que ninguém consegue. Então, assim, a gente não deve esperar pela hora da morte ou pelo anúncio da morte para se render a Deus, né? Para se render à própria alma. E depois, tendo consciência disso, por que é que a gente não faz, velho? Porque não é o primeiro caso. Rishikesh Maharaj não é o primeiro que eu escuto, que foi do outro lado, que viu a doideira e, tipo, se joga. O cara faz, velho, não tem outra coisa para fazer. Vá viver vida espiritual. Tipo,
eu penso por mim, por que é que eu resisto? Por que é que eu fico preso dentro de concepções materialistas? Por que é que eu não me entrego já diretamente para viver a espiritualidade? Então, o que é que falta para a gente, né? Qual é o sinal que falta para a gente entender que a vida não é a ilusão que a gente criou? Então, sei lá, velho, quando eu escuto essas coisas, quando eu vejo uma grande alma contando uma história dessa, para tentar inspirar a gente a buscar pela espiritualidade, eu assim, realmente, eu me sinto muito preguiçoso mesmo, muito medíocre em relação à minha vida espiritual, quando eu vejo uma grande alma precisar explicar a necessidade disso, tá ligado? E ainda o Matsuda Maharaj falando, né, tipo, as grandes almas rolam no chão, imploram para que as pessoas cantem os santos nomes e lembrem de Deus, né? Então, assim, o quão misericordioso é o desejo de uma pessoa que viu além da vida e tá aqui para falar que o que importa tá além da vida. Eu sei lá, eu acho que a gente não tem noção do que é a existência ainda. A gente tá na casquinha, na superfície demais de tudo. E a Alexandra falou aqui, né, que a mãe dela teve uma experiência de quase morte há alguns anos. Pô, espero que ela tenha despertado para um sentimento mais divino e espiritual a partir disso. Porque muita gente também, né, passa por uma experiência de quase morte e acaba se jogando mais na Babilônia do que estava antes, porque sabe que vai morrer e quer curtir a vida o máximo que puder. Então, sempre vão existir, né, diferentes perspectivas e escolhas, o que é que a gente está pronto para escolher, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é buscar por boa associação, para poder ter o exemplo das melhores escolhas. Então, eu quero agradecer mais uma vez, assim, vocês estarem aqui, a melhor oportunidade, a maior oportunidade, a grande oportunidade que eu tenho de comunicar alguma coisa que eu aprendi de Gurudeva e dos mestres espirituais. Então, assim, todas as glórias, todos os méritos são para os mestres espirituais. E a razão da gente estar se encontrando é para falar sobre o que eles ensinaram. Então, é uma oportunidade para a gente fazer essa invocação da misericórdia, para a gente poder distribuir. Então, eu agradeço mesmo que vocês estão dispostos a estar aqui e ouvir, e eu sei que também a reverberar essas informações através da própria prática de vocês. Então, minhas reverências para todo mundo, assim, minha gratidão, meu afeto. Eu vou colocar um mantra de Nishinradeva, que é essa forma de Deus, que é o protetor dos devotos. Então, alguém levantou a mão, pode ligar o microfone, pode falar. Eu quero agradecer por estar aqui. Eu fiquei muito tempo procurando um grupo que falasse da astrologia e eu só consegui encontrar agora. Eu acho que deve ser mérito, né? Não sei se eu consegui encontrar agora. Passei por muitos lugares, assim, assustadores. Maia querendo me enganar, né? Mas graças a Deus consegui chegar aqui. Mas eu ouvi uma história, eu fico muito confusa nos nomes da Índia, né? Eu ouvi uma história, não sei se foi Gurudeva, a mãe dele estava chorando, e aí alguém perguntou para ela, por que você está chorando? Está com saudade dele? Ela falou assim, não, eu estou chorando porque ele vai me tirar da roda de Sansara.
E aí, quando alguém alcança, né, Krishna, e ela consegue tirar as pessoas da roda, os ancestrais da roda do Sansara. Aí eu pergunto assim, fiquei com a dúvida, se a gente é eterno, nossa alma é eterna, quem são os nossos ancestrais? Todos são nossos ancestrais? Como eu fiquei com essa dúvida, assim. Os nossos ancestrais são os ancestrais imediatos? Pai, mãe, avô, é isso? Então, interessante, hein, essa história, tipo, rende. Eu não entendi muito bem porque é que ela estava triste, já que ela vai sair da roda do Sansara, Ela estava mas... emocionada, porque ela estava chorando não porque o filho estava indo para não atrapalhar a missão dele. Ela estava chorando porque ela estava emocionada, porque o filho dela ia tirar ela e os ancestrais da roda do Sansara. Entendi. Putz, isso parece a história de Kapiladeva. É interessante, é bem interessante. E, assim, vamos para uma percepção mais próxima da gente, né? A alma é eterna. E em relação à nossa alma original, o nosso ancestral é Deus. Então a gente vem dele e ele é o nosso ancestral direto. No plano da manifestação material, das encarnações da nossa alma, né, das nossas almas, que veio passando por vários nascimentos e mortes na roda do Sansara, nós temos ancestrais. E são muitos tipos de ancestrais diferentes. Tipo, os Pitris originais são os Prachetas, que são filhos de Brahma e são tipo os primeiros Prajapatis. Depois deles, a gente vai ter os nossos ancestrais humanos diretos, que têm uma relação muito próxima com o nosso karma. E ao mesmo tempo, como você bem falou, nós somos os ancestrais dos nossos ancestrais. Por quê? Porque o Sansara vai colocando a gente em posições de corrigir os nossos karmas, também relacionados a essa hereditariedade. Por quê? Inevitavelmente, os entrelaçamentos acontecem pelo afeto, mas os entrelaçamentos acontecem por vários outros motivos. E a família, diretamente, principalmente na Kali Yuga, ela é formada por karmas extremamente difíceis e pesados de serem resolvidos. Então, resumidamente, já que o amor de mãe é incondicional, os filhos nascem para poder receber esse amor que numa outra situação eles não receberiam. Então a única coisa que realmente libera o karma é o amor incondicional. Então dentro da família, os parentes, e aí essa é o significado da consanguinidade, né? Então, a consanguinidade, esse laço de carne e sangue, é para você desenvolver amor, humildade, tolerância e respeito por pessoas que muito provavelmente você odiaria. E você nunca iria desenvolver nenhum tipo de relacionamento com ela. Então, a energia kármica para gerar o desenvolvimento do processo do universo em equilíbrio, né? Esse busca pelo equilíbrio kármico é de mudar essas posições. Então, assim, quando a gente pensa em ancestrais, é sempre dentro do plano material. E dentro do plano material, das existências materiais, muitas vezes a gente tem a capacidade de liberar os nossos ancestrais do karma que a gente carrega. Mas eles continuam com o processo deles. O que existe é o seguinte: além disso,
uma pessoa santa numa família libera a família inteira. O que é que isso quer dizer? É completamente diferente da concepção cristã. Jesus morreu para salvar todo mundo. Não, ele morreu e ele fez o que ele tinha que fazer. Quem seguir Jesus se salva. Quem não seguir Jesus não se salva. Então, como é que uma pessoa santa numa família libera todo mundo? Porque ela, pelas qualidades dela, vai transformar todas as outras pessoas da família em pessoas santas também, através do amor. Então, o amor de um santo torna todas as outras pessoas santas. É desse jeito. Então, é muito parecido com a história de Kapiladeva, porque Kapiladeva é o filho caçula de um dos Saptarishis que nasce para liberar a mãe, porque é meio que um acordo que é feito entre o pai dela e esse Saptarishi. Então, o Prajapati oferece a filha dele em casamento para esse yogi místico, e o yogi místico fala: eu vou ter os filhos com ela, vou criar esses filhos com ela, e depois eu vou embora e continuar com as minhas austeridades. Aí o pai concorda e dá a filha para casar. Quando ele tem os filhos todos e ele fala: agora eu estou para ir embora, aí a mulher fica indignada. Ela fala: mas como você vai embora? Você vai me largar, você vai para o mundo espiritual e eu vou ficar presa no mundo material porque eu sou uma mulher e tal, e tal, e tal. Aí ele fala: lembre que isso é uma austeridade. E por causa dessa austeridade, de ser uma das mães do mundo, a própria suprema personalidade de Deus vai nascer do seu ventre e vai liberar você. Então não se preocupe. Deus mesmo já está aí dentro da sua barriga. E quando ele nascer, ele já vai transferir o conhecimento transcendental para você. Então, esse sábio vai embora e ela já estava grávida e nasce Kapiladeva, que é uma forma de Krishna galeguinho. Ele é loirinho e é engraçado porque como é que os hindus descreveram uma criança loira? Não é um albino, é um loirinho mesmo. E ele já nasce autorrealizado e ele fala o Sankhya. Eu acho que eu tenho os ensinamentos de Kapiladeva. Aqui. Os ensinamentos do senhor Kapila, o filho de Devahuti. Olha ele, ó, Kapila Deva. Então, esse livro faz um resumo de alguns capítulos do Srimad Bhagavatam, em que Kapila Deva ele fala o Sankhya Yoga, todos os princípios do Sankhya Yoga ele revela para a mãe dele. E quando ele termina de falar tudo isso, essa história é muito maluca, porque vem uma nave espacial e pega ele e leva ele. Leva ele embora. Ah, não, isso é Dhruva. Isso já é outro, eu estou confundindo. Isso é Dhruva Maharaj. Que aí ele vai para uma estrela que é chamada de Dhruva, que é considerado, na época védica, era o eixo da Via Láctea. Aí, por causa da precessão dos equinócios, já saiu. Mas é isso. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente isso. Respondeu sim, muito obrigada, viu? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Beleza. Oi. Eu queria só falar um negócio que você colocou assim, que uma pessoa, um santo numa casa, ele santifica as outras pessoas. No trabalho que eu faço daquela terapia arcturiana, a gente vê isso medido, que
você vai percebendo que as outras pessoas da casa, quando elas se unem mais, elas se amam mais, elas ficam mais unidas e se amam mais. E apesar de que ser uma pessoa só fazendo o trabalho de limpeza, né, com a apometria cósmica, as outras pessoas também têm amor, abaixa aí, por favor. As outras pessoas também têm o hertz e a densidade evolutiva menor, né? Maior hertz e menor densidade evolutiva. É bem maluco mesmo. É bem isso mesmo. Um santo, basta um na casa para que os outros também se santifiquem pela ressonância da frequência, né? A pessoa ressoa muito alto, não tem como. É isso. O exemplo, tem um exemplo mais simples assim disso, né? Se você fizer uma fogueira no meio da casa e você alimentar esse fogo, você aquece todo mundo. Você vai se cansar muito, mas você aquece a casa inteira. Esse é o seu sacrifício e você vai fazer e você vai iluminar e aquecer todo mundo. Se alguém ajudar você, já facilita. Se todo mundo ajudar, é mais fácil ainda. Então, a ideia é, ao mesmo tempo em que você faz o seu dever, que é manter a fogueira acesa, coloque os outros para fazer serviço também. Porque mesmo no modo da ignorância, eles vão se purificar através do serviço. Em algum momento, eles vão entender o resultado do que é que eles estão fazendo. Então, dependendo da força que cada pessoa tem no ambiente em que ela tiver, e é aí onde entra a nossa família, é a família humana, mas a nossa família se estende sobre todos os seres vivos. Então, na medida em que a gente tiver influência sobre as outras pessoas, mesmo que seja contra a vontade delas, objetiva, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para que elas se esforcem para evoluir espiritualmente. E em algum momento elas vão entender. E se elas não entenderem, ainda assim, elas vão se beneficiar. Então, tem tanta história, tem tanta coisa tão legal a respeito disso, assim, tanto tipo, quando a gente estuda sobre a história dessas grandes almas que se dedicaram mesmo à vida espiritual, a gente vê o quanto eles faziam, tipo, todos os tipos de malabarismos para as pessoas entenderem Deus e entenderem a verdadeira realidade. Então, assim, para a gente tá muito fácil, pô. A gente tem todas as ferramentas, a gente tem tudo na mão da gente para fazer. A gente só não faz. Simples assim. Eu digo por mim, nunca na minha vida eu tive tanto acesso a tantos mestres espirituais quanto agora. Quer dizer que eu não tinha antes? Antes era de outro jeito, mas agora eu estou me esforçando muito mais. Então a culpa é minha de não ter feito isso muito tempo atrás. Então assim, eu poderia estar fazendo isso há muito mais tempo, mas eu estou fazendo agora e talvez eu consiga chegar onde eu acho que é ideal dentro do esforço. Eu ainda não estou me esforçando o suficiente, mas é o processo, né? A gente vai dando um passo de cada vez. Então, um desses passos é estar aqui com vocês e isso já fortalece muito a minha prática. Então, eu agradeço mais uma vez. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Amanda?
Amanda tá dormindo já. Muito de boa. Falou. Ora, perdão, Oi, alguém falou? perdão. Só para reforçar, os dias que é para a gente ficar bem atento são de 3 a 7, é isso? 3 a 7 ideal, sim. Uhum. Porque é o momento em que, assim, o Graha Yuda vai estar bem intenso. E aí, logo depois disso, Marte já vai entrar em Aquário e já fica mais tranquilo. Mas os dias de prestar atenção mesmo, entre 3 e 6, entre 3 e 7, é bem, bem importante. Belezinha? Ok. Mais alguma pergunta? Vou colocar o mantra de novo, então. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlad Prahlad Daine. Prahlad Prahlad Daine. Hiranyakashipu Vakshaha. Hiranyakashipu Vakshaha. Shilatankana Kalaye. Shilatankana Kalaye. Shilatankana Kalaye. Shilatankana Kalaye. Nishinga Parato Nishinga. Nishinga Parato Nishinga. Jato Jato Jami Tato Nishinga. Jato Jami Tato Nishinga. Ahi Nishinga Hidaye Nishinga. Nishinga Hridaye Nishinga. Nishinga Madin Sharanam Prapate. Namadi Sharanam Prapade. Kara Kamala Vare Naka Atutta Shinga. Tarika Hiranyakashipu Tanubringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Kashinga Kalika Hiranyakashipu Tanubringa Shimadika Narahari Rupa Jagadisha Hare Jagadisha Hare Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jai
Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol.